Então, Vinícius, seja muito bem-vindo. Vinícius, Matheus. Cara, que eu tava agora, enquanto eu tava te esperando, eu tava falando com outro aluno que chama Vinícius, que ele é meu orientado de TCC, e ele tá meio enrolado com as coisas dele. Mas, Matheus, seja muito bem-vindo, espero que você esteja bem. Desculpa a demora, mas eu tive que reiniciar o computador e já viu, né? O bichinho demora um pouco para funcionar direito. Mas, bom, cá estamos nós, atualizações feitas, e eu queria conversar com você essa semana, especialmente sobre tópicos de liderança. Eu tô rindo, porque, assim, algumas temáticas são muito desejadas por todo tipo de público, por todo tipo de pessoa. Uma delas as pessoas querem estudar, falar sobre motivação e principalmente como se motivar a seguir a vida, né? E segundo tópico da minha área, que é muito conhecida, é a temática de liderança, né? Porque em linhas gerais as pessoas acreditam, com um grau de razão, que elas serem melhores líderes vão ajudá-las aí a conseguir melhores vagas e melhores oportunidades no mercado, tá? A gente vai ver um pouquinho nesse grupo, né, na conversa de hoje, sobre os princípios da liderança, tá? E depois a gente vai falar de motivação. E por que a gente vai falar disso? Pelo seguinte, nós estamos vendo as funções da administração. Então, a gente falou sobre planejamento, né? Toda aquela questão de visão, missão, valores, você estabelecer objetivos, tudo isso é função gerencial, tá? De planejamento. Então, a lógica é, com um objetivo melhor, você está mais propenso a chegar lá, tá? Segunda fase é a organização, em que você vai organizar todos os recursos para cumprir o objetivo estabelecido no planejamento. Então, por exemplo, Matheus, você decide agora no final do ano fazer uma viagem de Kombi, você foi muito criativo, comprou uma Kombi para viajar com seus amigos. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que reformar a Kombi para poder colocar dentro da Kombi lugar para dormir, alguma forma de vocês montarem um fogão, alguma coisa para fazer o que comer, para que vocês possam viajar pelo litoral sem gastar tanto dinheiro assim com estadia, tá? Para que você consiga fazer a reforma da Kombi e planejar a viagem, eu estou falando essa de comprar uma Kombi, porque, Matheus, tem um amigo meu, Marcelo, que ele comprou uma Kombi recentemente para esse fim. Kombi diferente. Engraçado. Cara, mas eu vou te falar que eu não achei a ideia ruim, sabia? Porque, assim, tá em pandemia, então ele não tem coragem de ficar em hotel. Com uma Kombi, você consegue, por exemplo, ficar em local de camping, né? Então, local de camping tem em Ubatuba, tem no Guarujá, tem em Paraty, tem em vários lugares. Fica barato, você não tem contato com ninguém e você ainda fica né, não tá. Ele estava querendo nas próximas semanas, não tá ainda absurdamente quente, né? Então, assim, quanto mais eu penso, mais eu fico imaginando que eu devia comprar uma Kombi para viajar. Ai, meu Deus do céu. Enfim, vamos fazer de conta que esse é o seu objetivo também, tá? Para você cumprir esse objetivo de viajar ao litoral brasileiro, né? Você estabeleceu o objetivo que, olha, eu vou viajar de Kombi pelos estados do Sudeste, litoral do Sudeste, tá? Aí você vai organizar. O que você vai precisar, quanto você vai precisar, qual é o roteiro da viagem, que suprimentos você vai ter que deixar comprado, o que você vai ter que aprender a mexer de mecânica, porque assim, né, uma Kombi, você não vai comprar uma Kombi com menos de 30 anos, né? E você não tem 30 anos, né? Você vai comprar um veículo que é mais velho que você. Então, você vai ter que aprender a mexer com alguma coisa de mecânica, senão você vai ficar na estrada, né? E aí, a gente tem a função de direção, que é a seguinte, você se manter focado no projeto. Ou seja, se alguém falar assim, Matheus, o que é isso de comprar Kombi? Desencana, vamos ir para a Argentina, né? Põe sua máscara e vamos para a Argentina, você vai ter que se manter firme. Não! Viajar de Kombi no litoral brasileiro é o meu sonho.
Isso se chama direção, se manter no caminho, tá? E por fim, a gente tem o controle, tá? O controle é a arte de você manter as coisas caminhando de acordo com o combinado, tá? A gente diz que todas as funções são muito importantes, mas as duas centrais sejam talvez o planejamento e o controle. Porque se no planejamento é estabelecido o objetivo, e se o objetivo não é bom, todo o resto também vai para o quiabo, tá? E controle é uma função essencial, porque é no controle que você garante que as coisas fiquem nos conformes. E é geralmente no controle que as coisas desembestam, tá? Que as coisas deixam de funcionar. Porque as pessoas não sabem desenvolver métricas de controle, tá? A gente vai falar de controle daqui a 2 semanas. Hoje a gente vai falar de direção. E a direção ela é fundamental. Por quê? Porque a direção te mantém no caminho, né? A direção te motiva a seguir lá. Em uma empresa, a direção ela é exercida por um chefe ou por um líder, tá? Mas, parando para pensar em termos absolutos, em termos atuais, cada vez mais se fala da direção como um fator pessoal, né? Ou seja, você se direciona, tá? Porque qual a lógica que a gente adota hoje em dia? As empresas estão cada vez mais focadas em resultado e quem não cumpre resultado, beijos e tchau, tá? Então, nesse sentido, se espera que o profissional seja polivalente, motivado e competente o suficiente para conseguir trabalhar sem depender necessariamente de um chefe, tá? Então, é por isso que cada vez mais essa função vem sendo exercida pelo indivíduo, tá? Mas, vamos falar, especialmente na conversa de hoje, sobre a direção em um aspecto, você pensar em um líder, tanto você se tornando um líder, ou você trabalhando subordinado a um líder. E falando nisso, Matheus, como que está o seu estágio? Você já começou ou ainda vai começar? Vai ser segunda, agora. E o que você está achando? Não, vai começar, né? Não começou ainda Achei que não. começou segunda, vai ser na Não, vai. próxima. Isso. Oi, como é que vai ficar seu horário de aula, Matheus? Você vai trabalhar durante o dia? Como que ficou? Eu acho que na segunda eu sei que eu vou ficar das 8 às 6 lá. Aí nos outros dias eu não sei. Ô, Mas são 6 Matheus, horas. Mas aí eu acho que eu vou ter que ver as aulas gravadas. A maioria. mas deixa eu te falar um negócio, cara, só para você não ter problema depois com o departamento de estágio, que pode pôr dia 6 horas. Das 8 da manhã às 6 da tarde, são 8. Não, sim, é porque é o dia de integração, sabe? Eu acho que vai ser um Tá. dia diferente. Mas assim, eu vou trabalhar mesmo nos outros dias 6 horas mesmo. Não vai ser 8 não. Entendi. Só ver isso porque, assim, tudo bem que eu acho que a empresa é bacana, que você queira trabalhar futuramente, mas eu já ouvi casos de que deu problema na hora de registrar o estágio porque a pessoa colocou que ficava 7, 8 horas no trabalho todo dia. Aí ficou. Aí dá ruim mesmo, né? Aí deu rolo, aí a secretaria de estágio da faculdade ligou para a empresa, assim, só toma cuidado, tá? Uhum. E aí você me fala como é que você vai fazer depois para assistir a aula presencial ou não, sem avisa, porque nas últimas semanas tem sido eu e você. Aí eu Sim, eu preciso te me aviso. programar também, tá? Certo. Mas, enfim, algumas coisas que você vai ver hoje, eu acho que vão ser legais para você, então, na empresa, tá? Você vai trabalhar com um supervisor, e esse supervisor, ele tem que te direcionar, tá? Ele vai te ensinar coisas, ele vai, mas a função básica dele é dizer o seguinte, Matheus, aqui na empresa, nosso objetivo é tal. E para esse objetivo, você vai ter que fazer isso, isso e isso. Então, não deixe de perguntar o que eu vou fazer aqui, quais são as minhas funções básicas, que responsabilidade eu tenho, quem manda em mim, né, quem vai ser o seu chefe direto, ou quais pessoas serão seus chefes,
E também tenta identificar o que a empresa deseja no futuro. Porque se você quiser ficar lá, quanto mais aderente você parecer à empresa, em termos de comportamento, de formação, maior a chance de você ficar, tá? Não chega lá falando... Você já assistiu aquele filme Diabo Veste Prada? Ixi, muito tempo atrás. Ó, tem uma cena que eu acho que você vai lembrar, que a mocinha fala assim, ai, ela foi trabalhar numa revista de moda, mas ela fala, eu não gosto de moda. Tipo, cara, assim, no mínimo gera um mal-estar, porque fica parecendo que a pessoa está fazendo pouco lá do ambiente de trabalho, sabe? Então é óbvio que você não vai fazer isso, mas até por uma questão política, sabe? Por uma questão de educação. Tenta se mostrar o mais não entusiasmado bobo, sabe? Mas o mais interessado possível nas coisas da empresa, né? Mas é óbvio que disso tudo você já sabe, né? Bom, a função de um diretor, né, de um líder, não é ser o bonzinho, não é ser legal. A função desse líder é equilibrar o objetivo entre o indivíduo e a empresa. Ou seja, a empresa ela vai cobrar coisas de você, só que o líder ele serve como intermédio para que você não seja muito cobrado e nem pouco cobrado, de tal forma que você e que a empresa atinjam os seus objetivos pessoais. É por isso que eles demoraram tanto para fazer processo seletivo. É por isso que está demorando para você entrar. É por isso que você vai ter um dia inteiro de integração, porque eles estão tentando fazer com que eles encontrem pessoas que tenham interesses similares com a da empresa. Entendeu? Se a pessoa já no processo seletivo sinaliza que não tem valores parecidos com a da empresa, a pessoa não chega nem no final. Tá? Então, por exemplo, você tem vários colegas, você conhece gente que prestou processo seletivo para ser estagiário da Ambev e não passou, tá? As pessoas reprovam na Ambev, né, no processo seletivo de estágio, não é porque não sejam boas, não é porque não sejam competentes, é porque geralmente no processo seletivo eles treinam resistência a estresse. Então, eles fazem de propósito que as entrevistas sejam a mais porradaria possível, porque quem aguentar firme já sinaliza que tem características compatíveis com aquilo que é cobrado na vaga, tá? Bom, para você ser um bom líder, para que você seja um bom diretor, um bom profissional, você basicamente vai coordenar pessoas, tá? Dificilmente você vai ser promovido por coordenar máquinas, a não ser que você seja um twitteiro de política. Mas, caso contrário, você vai precisar coordenar gente, tá? Dificilmente você vai atingir resultados unicamente lidando com tecnologias. Né? Por mais especialista que você seja numa área, por mais que você entenda de máquinas, suas habilidades humanas precisam se destacar para que você seja lembrado. Tá? E aí, ao lidar com gente, a gente precisa lembrar que pessoas têm um comportamento na empresa e pessoas têm um comportamento fora da empresa. Tá? Então, ou seja, não leve para o pessoal o jeito como as pessoas se comportam ou falam em uma empresa, porque dificilmente você vai ter muita autenticidade no ambiente de trabalho, tá? Por quê? Boa parte das empresas ainda pensa que, olha, aqui na empresa, tá, no trabalho, eu sou profissional, então as pessoas são muito mais sérias do que seriam na vida normal, tá? E é esperado que você faça isso também, tá? Não estou querendo dizer que você vai se tornar sério, sério falso, uma pessoa excessivamente séria, até porque você é muito jovem, tá? Mas é normal que, especialmente nos primeiros meses, que você seja mais comedido, ou seja, que você escute mais e fale menos, tá? Posto isso, lembrar que as pessoas têm comportamentos diferentes quando elas estão nas empresas, e quem não faz isso é o que a gente chama de Joselito, tá? Você já ouviu esse termo Joselito? Não. Ó, eu vou mostrar para você um vídeo engraçado. Tinha aquele canal, o Joselito, o canal MTV.
E peraí que eu vou baixar, só para a gente ir um pouco também. Tem uma característica que se chama automonitoramento. Automonitoramento é quando você ajusta o seu comportamento de acordo com a situação, tá? Você fazer esse ajuste não é falsidade. Tem gente que fala assim, que, ai, eu sou assim mesmo, eu sou autêntico. Só que assim, tem diferença entre autenticidade e falta de educação. Tem gente que é mal educada e não autêntica. E segundo, que você é adulto. É esperado que, de acordo com as circunstâncias, de acordo com o lugar, que você modere o seu comportamento, tá? Então, não dá para você se comportar do mesmo jeito em casa, você se comportar na empresa. Então, você vai promover ajustes para caber melhor no seu ambiente de trabalho, tá? Por que eu falei da MTV? Por que eu falei da Joselito? Na MTV Brasil, tinha um programa, o Hermes e Renato, que tinha um personagem que chama Joselito, e o Joselito, ele é sem noção. Ele tem um comportamento que não muda. Então, seja profissionalmente, seja na vida pessoal, o Joselito é idiota, tá? E aí, eu baixei agora rapidinho um vídeo do Joselito, esse personagem do Hermes e Renato, numa entrevista de emprego. Aí mostra o quão ridículo as pessoas, sinceramente, podem ser. Deixa eu procurar aqui para te mostrar. Bom, você acabou de conhecer uma pérola dos anos 2000, você acha que nem era nascido, o Joselito sem noção. Se você nunca ouviu o termo Joselito, parabéns, esse é o Joselito. E, curiosamente, parece caricato, né? E é caricato, lógico, mas eu tenho certeza que seguramente você vai conhecer alguém que é Joselito, alguém que é sem noção, que não tem ajuste de comportamento, e que muitas vezes se orgulha disso, tá? Eu acho que falta de flexibilidade nunca é uma coisa boa para você se orgulhar, né? Mas, enfim, trabalhando na minha empresa, trabalhando seja lá onde for, especialmente como líder, você precisa considerar que cada pessoa é única, tá? Então, às vezes, aquilo que é super legal para você não é super legal para outra pessoa, tá? Por exemplo, Matheus, o que você andou ouvindo de música nos últimos tempos? Geralmente eu sou alternativo. Por exemplo? Ah, umas bandas mais diferentes, assim. Não sei o nome, deixa eu ver aqui. Aproveito para conhecer músicas novas também. Tipo, você não vai conhecer House, que Alf Tempo, mano. É umas músicas Hum, diferentes. né, é House que não House, né? É House Key mesmo. É essa House aí, acho que é pop, né? Não, é que eu, né, enfim, além de eu conheço muito, você acertou, conheço muito pouco de música mais recente, e eu tenho escutado rock ópera, então, e bandas que, inclusive, algumas já até acabaram, tipo Nightwish. Mas, enfim, nós temos gostos diferentes, tá? Nós somos indivíduos diferentes e, assim, a gente tem algumas coisas em comum, como, por exemplo, temos nariz e ambos usamos óculos, mas é isso, tá? As pessoas, no geral, elas tendem a ser diferentes. Por que é importante saber disso? Porque, especialmente quando você está numa empresa, você vai estar lidando com fatores que podem ser interessantes ou não, tá? Vou dar um exemplo super antigo para você. Por exemplo, você, Matheus, você gostaria de ver um jogo da Copa do Mundo e viajar para algum lugar e ver o jogo com tudo pago? Sim. Uhum. Mesmo que esse jogo fosse num país assim super diferente, tipo, sei lá, o Catar, a China, o Japão. Aham. Pois é, eu também. Mas olha, não é assim que as pessoas pensam. Alguns anos atrás houve um caso bizarro, tá? Teve a Copa do Mundo da Coreia do Japão faz tempo,
você era pequeno. Se bobear, foi a primeira Copa que você vai lembrar de ter assistido. E o Carrefour fez todo ano, né, quando tem Copa do Mundo, as pessoas aproveitam para trocar televisão, né? Então, a sua família, várias famílias, compram televisões cada vez maiores, cada vez mais definidas, para poderem ver a Copa do Mundo em família. Isso é uma tradição aqui no Brasil. Sabendo disso, os grandes lançamentos, as grandes promoções de televisão são feitas geralmente em ano de Copa, porque sabe que aumenta demais o número de pessoas que compram. Enfim, o Carrefour também vende televisores, e para incentivar a venda das televisões, o Carrefour ele oferece um prêmio para os melhores vendedores. Tá? E esse caso que eu vou te contar aconteceu na Copa da Coreia, né? na Copa do Japão também, né? Que foi dividido entre os dois países, mas enfim. O Carrefour fez uma promoção que era o seguinte: o vendedor que vendesse mais, ele ia ganhar uma viagem com tudo pago para o Japão e para a Coreia, tudo pago mesmo, com acompanhante, com hotel, com passagem para ver, com entrada para ver 2 jogos, com passeio, com tudo. Eu ia me esforçar para vender mais, tá? Isso seria motivador para mim e para você também. O que acontece é que os vendedores não gostaram. Os vendedores descobriram isso depois, que eles achavam o Japão um lugar esquisito, uma comida estranha, uma língua diferente, e, principalmente, ao invés de receberem um prêmio de 30 mil reais em uma viagem, eles preferiam receber esse prêmio em cash, em dinheiro, para poder fazer uma festa de casamento, para poder comprar um carro, para fazer festa de 15 anos, para reformar uma casa, tá? E o que acabou acontecendo? Aquele projeto que foi feito com tanto carinho para que as pessoas pudessem aí aproveitar, não deu tanto certo assim, tá? As pessoas não se motivaram, o comportamento, aliás, o desempenho dos vendedores foi muito distante daquilo que a direção da empresa imaginava, porque basicamente os vendedores não queriam o prêmio, eles não achavam interessante, tá? Isso porque os diretores acharam que porque eles achavam legal ir para a Coreia e para o Japão, todo mundo acharia. E não é assim, porque cada pessoa é uma. E por isso mesmo o comportamento que cada pessoa tem é diferente, tá? Um exemplo extremo. Tô falando agora coisas malucas, tá? Só para você rir um pouco também. Se você já namorou, se não namorou, não sei. Mas tão certo quanto o sol vai brilhar amanhã, é que um dia todos nós seremos chifrados. Por uma pessoa, por outra, por várias, tanto faz, né? Mas chifre, diz o Falcão, um cantor, ele fala que sem o chifre a pessoa é indefesa, e tá. E vai acontecer e tá tudo certo, faz parte, né? O caso é, cada pessoa com o mesmo estímulo, ela vai reagir de formas diferentes. Tem gente que chora, tem gente que grita, tem gente que bate, tem gente que se esconde, enfim, cada pessoa vai reagir de uma forma diferente ao mesmo estímulo, porque as pessoas são diferentes, tá? Então, uma coisa que eu particularmente acho graça, porque eu devo ter problema, que eu tenho várias amigas, né? E toda moça tem alguma história de que aconteceu assim, aconteceu assado. Aí eu dou minha história, por exemplo, eu falo, mas se fosse eu chegava chegando, chegava chutando, gritando, que não sei o que. Espera acontecer com você. Provavelmente a sua reação vai ser outra. Por quê? Somos pessoas diferentes, com reações diferentes, tá? Ou seja, o mesmo estímulo vai eliciar comportamentos estranhos, tá? E não iguais entre as pessoas. E, por fim, existe uma questão chamada padrão de expectativa de papéis. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é um papel? Tá? Papel é a forma como se espera que você se comporte. Tá? Então, Matheus, você hoje é um jovem adulto. Você tem filho? Tem não. Não tem filho. Bom, então se espera que nesse momento você seja um bom filho,
que você seja um estudante atento, você agora vai ser o estagiário, tá vendo? Um novo papel, né? Então, você vai ser um estagiário atencioso, dedicado. Então, todos nós temos diversos papéis sociais, e é esperado que a gente se comporte de acordo com o nosso papel, tá? Quando as pessoas não se comportam de acordo com o papel, gera estranheza, tá? Então, por exemplo, você tem algum primo, alguma prima que é mãe, que é pai e não cuida muito da criança, deixa a criança largada? Não, ainda bem. Ainda bem mesmo, né? Mas, assim, todo mundo conhece, imagino eu, não primo, não prima, você já viu algum pai, alguma mãe que, assim, é bem nem aí para as crianças? Já sim. Todo mundo já viu, né? Por que isso gera estranheza? Porque rompe expectativas de papel, porque é esperado que pai e mãe sejam atenciosos, sejam carinhosos, né? Enfim, sejam cuidadosos com a vida daquela criança, né? Idem, por exemplo, para professores. É esperado que professores tenham um determinado padrão de comportamento. Quando não tem, gera estranheza e pode gerar também resistência, né? Pode gerar descrença. E profissionalmente, você vai ser estagiário, é esperado que você seja dedicado, que você seja atento. Quando você não sinaliza essas características, quando você mostra um ar de desleixo, gera estranhamento. Por quê? É esperado que você se comporte de algumas formas. Quando você não se comporta de acordo com o esperado, existe uma chance maior de não quererem mais você naquele lugar, tá? De uma forma ou de outra. Né? Esses papéis, a sociedade põe e a gente assume, tá? E em algumas medidas, é melhor a gente fazer aquilo que é esperado, tá? Não sempre, mas é esperado que a gente se ajuste aos papéis que foram concedidos. Então, é importante que o líder ele entenda que pessoas são únicas, tá? Cada pessoa tem sonhos, tem objetivos, tem personalidade distinta. Essas pessoas se comportam de forma distinta quando estão em grupo, tá? Então, em grupo a coisa muda. Por exemplo, vamos supor, você torce para algum time? Não, Não torce? Bom, não. sinceramente nem eu. Tem alguma coisa que você gosta de fazer coletivamente? Ai, não sei. Jogar esporte. Qual esporte? Vôlei, handball, sei Legal. lá. Ai, cara, que vôlei não é um bom exemplo, porque o espectador que assiste vôlei é muito gente boa. Vamos fazer um exemplo muito doido, tá? Não é o seu caso, né? Também não é o meu, porque eu não gosto de futebol nem você. Mas vamos fazer de conta que nós dois somos torcedores ferrenhos de um time. Isso já era um time de futebol, qualquer um. Do Flamengo. Tá bom. Nós dois torcemos pro Flamengo e a gente é super fã do Flamengo. E daí a gente tá lá na torcida organizada, a gente tá com camiseta do Flamengo, com o rosto pintado, aquelas bandeirinhas, tudo. E daí começa a sair uma briga do nosso lado de flamenguistas contra... Qual o principal adversário do Flamengo? O Vasco? Não sei. Acho que vamos supor que seja o Fluminense, tá? Começa a surgir briga de torcida entre flamenguistas e fluminenses. Cara, você é um menino muito do bem, você não briga, e nem eu. Mas ali no grupo você vê todo mundo brigando, chutando, dá um negócio. Você já ouviu falar de um negócio que chama comportamento de manada? Acho que quando todo mundo faz igual, sei lá. Exatamente. Esse comportamento de manada é um assim, objeto de estudo há centenas de anos, na verdade. Que é assim, já se tem estudos que mostram que no meio do coletivo a sua personalidade ela se dissolve. Então é por isso que quando a gente vê reportagens, por exemplo, de pessoas que brigam em torcida, aí você vê, né? Nossa, mas eu jamais diria que o Matheus ia brigar lá no meio, não sei o quê, porque ele é um menino tranquilo, ele é um menino calmo, como é que ele fez isso? Por quê? Porque em grupo acontece alguma coisa que faz com que a nossa individualidade seja dissolvida.
tá? Então, a gente muda o nosso comportamento para se ajustar a um grupo, tá? O que se diz é que nós somos animais sociais. Por a gente ser um animal social, a gente faz de tudo para se ajustar ao meio. Outro exemplo, quando você estava tendo aula presencial, todo mundo tem um professor que é mais chato, um professor que é mais tranquilo, um professor que, enfim, tem todos os tipos de professor. Vamos supor que que existe um professor X, qualquer um, tá ali você com seus colegas de sala. O professor, ele, por exemplo, ele dá uma bronca, sei lá, ele fala alguma coisa com vocês, e aí os seus colegas começam a reclamar. Falam, oh, professor, não é, veja bem, não é bem assim. E você, Matheus, você até concorda com o professor, mas você não fala para os colegas, porque se você falar, vão te chamar de puxa-saco, né? Fica defendendo o professor, seu vendido. Então, por mais que você veja a razão na outra parte, você não fala, por quê? Porque você não quer saber de rola com seus amigos, tá? E é esperado, tá? A gente sabe que em grupo as pessoas não funcionam do mesmo jeito do que elas funcionam na vida pessoal, tá? E por fim, a gente tem estrutura. Dependendo da estrutura onde você está, de novo, você vai moderar comportamentos. Então, quando você está em uma estrutura de entretenimento, por exemplo, você está em um grupo de amigos em um show de rock, tá? Você veio aqui para Ribeirão Preto e foi ver o João Rock. Qual que vai ser o seu comportamento? Libertário, tá? Você vai tomar umas, você vai atrás de gente para beijar, você vai ficar pulando, né? Você vai estar em uma estrutura, em um grupo que te permite ter um comportamento um pouco mais expansivo. Em uma empresa, se você fizer isso, vão te internar, tá? Então, em uma estrutura mais formal, com hierarquia, o seu comportamento vai ser mais moderado. Essa grande área do comportamento organizacional estuda toda essa relação entre pessoas, grupos e a estrutura das empresas, tá? Essa área de comportamento organizacional é a grande área de gestão de pessoas. A gente estuda basicamente isso, como indivíduos, grupos e estruturas se relacionam e se complementam, tá? Agora, sobre indivíduos, o que é importante a gente estudar? Então, de novo, a gente fala sobre pessoas em disciplinas como essa, não é com o intuito de fazer uma abordagem analítica, psicológica muito profunda, tá? É só a gente ver alguns pontos básicos para que a gente entenda como as pessoas funcionam, tá? Porque você vai trabalhar com gente, então é óbvio que o mínimo você tem que saber, tá? Então, primeira coisa que é importante de saber sobre pessoas é, primeiro, pessoas são únicas e elas têm características muito distintas. Tá? O que a gente estuda sobre pessoas? Características biográficas, que são fatores que a gente não tem como mudar, pelo menos não a princípio, como, por exemplo, o sexo que você nasceu e a idade que você tem, o país que você nasceu. Você não tem como mudar isso, tá? Só essa questão de sexo / gênero, que agora está sendo bastante revista, mas no momento, até o presente momento, na área de administração, esse é o consolidado, mas que está mudando também, tá? Outros fatores que a gente estuda são, primeiro, personalidade. Personalidade é o conjunto de características que basicamente descrevem quem é você. Então, desses nossos encontros todos, a gente está na 5ª semana. Eu sei que você é uma pessoa persistente e dedicada, você é uma pessoa atenciosa, você é uma pessoa detalhista, você é uma pessoa batalhadora. Então, tem algumas características que vão definindo quem é o Matheus, tá? A gente não pode descrever uma pessoa com base em uma única característica. A gente não pode falar assim, o Matheus é teimoso. Ser teimoso é uma das características que te define, tá? E o conjunto dessas características é o que a gente chama de personalidade, tá? Outra coisa que a gente estuda dentro dessa área de comportamento humano, a gente estuda valores, ou seja, tudo aquilo que é importante para você. Então, por exemplo, vamos supor que para você, companheirismo, né, e integridade
você saber que o seu colega, que a sua colega não vai passar perna em você, são muito importantes. Para outras pessoas, nem tanto, tá? E aí, qual que é a lógica? A gente se aproxima de pessoas que tenham personalidades, valores, atitudes e percepções similares. Mas o que é atitude? Atitude é o jeito como você se comporta, tá? Não necessariamente o seu comportamento vai refletir aquilo que você realmente acredita. Então, por exemplo, agora há pouco eu falei para você que, de repente, em uma sala de aula, um professor foi dar uma bronquinha nos seus colegas, e por mais que você concordasse com o professor, ou seja, seus valores fossem similares naquele momento, você não teve uma atitude correspondente, ou seja, você não agiu de acordo com a sua crença principal. Por quê? Porque você não queria se queimar com o grupo, tá? Então, por isso que dificilmente a gente consegue avaliar a pessoa só com base em atitudes. Por quê? A gente modera o nosso comportamento de acordo com a situação. Ao invés disso, como que a gente faz uma análise de atitudes e de comportamentos? Ver a repetição deles ao longo do tempo. Quando você vê que uma pessoa repete atitudes ao longo do tempo, né, com muita consistência, aí sim você pode falar que uma pessoa é de um jeito ou de outro. Mas você não pode avaliar uma pessoa com base em uma única observação, com base em uma única característica, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você seja um menino que não fala palavrão, tá? Você não gosta de falar palavrão, não faz parte de você, tá? Então, avaliando você ao longo do tempo, a gente percebe que você não utiliza palavrão no seu vocabulário normal, tá? E eu posso dizer isso depois que eu te conheça tempo suficiente, né? E que eu já estive com você em situações diversas, que você não utiliza palavrão. Agora, eu não posso avaliar o seu comportamento te olhando, por exemplo, quando você está jogando truco. Porque quando você está jogando truco, é uma situação muito específica, é um único evento, em que você vai estar com os nervos à flor da pele e você vai estar lá gritando e xingando seus colegas, tá? Eu não posso dizer que você fala palavrão só usando o jogo de truco como referência, porque lá o seu comportamento não vai estar normal e provavelmente você vai estar também encaixaçado, né? Então, não, né, tem coisa que não dá para avaliar. E por fim, a gente tem o que a gente chama de percepções. Percepções é o seguinte: para situações idênticas, existem percepções distintas. Por quê? Percepção é um fenômeno individual. Então, por exemplo, Matheus, agora a gente está tendo pandemia, né? Muitos colegas seus, muitos, estão dando graças a Deus por estarem tendo aula online, tá? Talvez seja o seu caso também, eu não sei, tá? Porque a pessoa estava de saco cheio de ir para a faculdade, a pessoa lida bem com estudar dentro de casa, a pessoa gosta, né? De estar ali o professor falando, a pessoa está comendo bolacha, sei lá, vai tomar banho, está assistindo a aula fazendo carinho no cachorro. Tem gente que está amando e que verdadeiramente não queria voltar para o trabalho físico ou para a escola presencial porque está gostando, tá? Agora, tem gente que está sofrendo, que não se encaixa com o EAD, que não tem disciplina, que sente muita falta dos amigos, que sente falta de socializar, que gosta de se arrumar, passar um perfuminho para ver os amigos, para ver as amigas, né? Então, o fenômeno é o mesmo, tá? É a pandemia. O que muda é a percepção do fato. Tem pessoas que vêm de uma forma mais ou menos positiva. Aproveita e pode perguntar, Matheus, como que você vê essa questão de pandemia? Você está vendo de estudos, você está vendo de uma forma mais positiva ou menos positiva? No começo eu tava achando meio ruim, agora acho que ficou bom, assim, pelo menos deu pra todo mundo se adaptar. E você E, também e eu tô vai dando começar conta. estágio, É, mas eu tô dando conta, assim, é, dei conta de acompanhar. né? Você se matriculou em 1 zilhão de disciplinas, então, tipo, né, você teve que se adaptar, né, tadinho?
Mas, enfim, Matheus, eu acho que você é uma pessoa muito disciplinada, porque não é todo mundo que conseguiu, tem gente que está em biruta, né? O grande foco que a gente tem quando a gente fala de líderes é o processo de aprendizagem. Por que isso? Para você crescer profissionalmente, para você se destacar, você vai ter que aprender comportamentos que são aceitos por aquela instituição, por aquela empresa, e você vai ter que conseguir ensinar esses comportamentos para outras pessoas, tá? E aí é o ponto, tá? Esse processo de aprendizagem, a gente só diz que existe aprendizagem quando teve mudança permanente de comportamento. Então, você, como líder, precisa ser um modelo para que as pessoas aprendam vendo o seu comportamento, como agir e como não agir. E você, como estagiário, você vai ter que aprender a entender o que é valorizado e o que não é valorizado. Tá? Então, por isso, Matheus, agora no estágio, fala menos, escute mais. Presta atenção. Vários colegas seus vão estar muito afoitos, vão estar querendo se mostrar muito. Não precisa, tá? Faça poucos comentários, mais ponderados, mais inteligentes, mas, acima de tudo, preste atenção a como as pessoas se comportam, se vestem, agem lá dentro e tente ajustar o seu comportamento para isso, tá? Isso te ajuda a ter mais sucesso, o que a gente chama de efeito espelho, tá? Para você saber se a pessoa aprendeu ou se não aprendeu. Então, vamos dar alguns exemplos, tá? Vamos supor, Matheus, que você tenha... Vou dar um exemplo maluco, tá? Que você tenha uma namorada, né? E a sua namorada, ela vive te dando bolo, tá? Ela demora para chegar, ela demora para se arrumar, enfim, ela é uma pessoa enrolada, tá? E você se incomoda com isso, porque você é uma pessoa pontual, você não gosta desse tipo de coisa, você acha desrespeitoso, e isso tá começando a dar muita briga entre vocês, porque a menina demora uma era para se arrumar e você tá ficando nervoso de ficar esperando, tá? E toda vez que vocês brigam, ela fala, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. Tá, como é que você faz para saber se a pessoa de fato vai mudar? Se a pessoa de fato vai aprender. Então, primeiro, a pessoa, ela de fato vai mudar o comportamento, para o bem ou para o mal. Então, se a sua namorada estiver sensibilizada com você e realmente falar, puxa vida, o Matheus tem razão, eu estou pisando na bola, ela vai mudar o comportamento. E essa mudança vai ser permanente. Não adianta você falar que a pessoa mudou quando a pessoa fica, assim, 2 semanas sem atrasar. 2 semanas sem atrasar não significa nada, entendeu? Você vai ter que avaliar a mudança de comportamento ao longo do tempo, tá? E digo mais, quando a briga é feia, a pessoa até mudou o comportamento por 1, 2 meses, mas depois volta a mesma porcaria, tá? O caso é, a pessoa tem que se conscientizar e fazer dessa mudança um fator permanente, tá? Você consegue visualizar mudança nas ações, não adianta a pessoa falar que mudou, você tem que ver que ela mudou, tá? E de alguma forma tem que ter alguma experiência que levou a pessoa a mudar. Tanto pode ser que vocês perderam algum compromisso importante por causa do atraso dela, né? Isso é uma experiência prática. Quanto chegou uma hora que ela percebeu que ou ela parava de te enrolar, de atrasar, de tudo, ou você ia acabar terminando, ia acabar ficando uma coisa muito ruim. Então, ela não ia aprender só com conversa, tá? Precisava de alguma forma de experiência, de alguma forma de engajamento emocional para que ela, de fato, mudasse o comportamento, tá? Então, a gente precisa desses 4 componentes para aprender, tá? Em uma empresa, o principal método de aprendizagem, de longe, tá? São os modelos. Existem diversas formas de aprendizagem, depois você vai ver na aula, tá? Mas a principal forma de aprendizagem é modelo, tá? E o que é modelo? É quando a empresa promove, valoriza, beneficia alguém que apresente comportamentos e resultados compatíveis com aquilo que a empresa quer, tá?
É por isso que, por exemplo, em casos de assédio, de má conduta de dirigentes, de algum funcionário, aliás, a empresa como um todo é punida judicialmente. Por quê? Aquele funcionário só pode ser abusivo, só pode ser irresponsável com conivência da empresa, tá? Então, a empresa, quando ela vai promover alguém, quando ela vai colocar alguém em um cargo de poder, ela precisa estar atenta a qual é o modelo que essa pessoa vai passar para outros, tá? Então, por exemplo, você, por exemplo, você vai escolher um presidente para a Petrobras. Você tem que escolher alguém que seja competente, que seja educado, polido, tenha boas referências profissionais, né? E essa pessoa precisa ser um modelo de conduta. Porque se essa pessoa for desonesta, ela dá margem para que outras pessoas sejam desonestas. Por quê? Líderes são modelos. Um outro exemplo. Vamos supor que você, quando criança, não gostasse de salada. Não gosta de salada, não gosta de legume. Nada vai te convencer, seus pais não vão convencer a te comer salada, a comer legume, se eles não comerem também. Porque a criança imita comportamento de adulto. Assim como funcionários recém-contratados, eles imitam comportamentos de líderes. Tá? Então, é por isso que os líderes de empresas, eles precisam ser pessoas absolutamente idôneas, porque senão dá problema. Outro exemplo, esse é um pouco mais atual e até bizarro. Descobriram que o Sérgio Reis, aquele cantor, quando ele era político, descobriram que ele fez o implante peniano usando dinheiro público. Teve até isso, tá? Eu não sabia, apareceu ontem, de ontem. E ele falou o seguinte, numa entrevista, falando a respeito desse fato, que por si só já é bizarro. Ele falou assim, olha, fazem coisa pior. E é verdade. O que isso mostra pra gente? Que ele estava se inspirando em modelos piores. Então, perto do que outras pessoas, outros colegas fizeram, ele fazer um implante era coisa pequena. Tá? Então, esse é o risco quando você escolhe um modelo que não é bom. Você acaba autorizando uma gama de comportamentos inadequados e a pessoa se sente até injustiçada, tipo, puxa vida, vocês vão me prender, vocês vão me punir, mas o fulano fez pior. Esse é o risco, quando você tem modelos equivocados, tá? Para você ter um modelo, né, primeiro, a empresa ou a organização vai dar poder àquela pessoa, vai dar destaque. Você não vai moderar o seu comportamento com base em alguém que é fracassado, com base em alguém que não cresceu na carreira. Né? Então, você vai botar reparo em quem? Em quem tem destaque. Matheus, até agora, tá tudo bem? Eu tô falando, eu não sei. Assim, Tá tudo bem? Eu sei que o exemplo de Sérgio Reis é bizonho, mas ele é o mais bizarro que eu já vi nos últimos tempos, gente. Cara, você viu isso? não tinha visto, ficar sabendo, não. Cara, eu tô aqui te trazendo novidades. Dá um Google pra você ver. Eu achei a coisa mais bizarra do mundo, cara. Usar verba pública, enfim. Bom, e aí, primeira coisa, né? A gente não vai reproduzir comportamentos de pessoas que a gente acha bem porcaria, tá? A gente vai reproduzir comportamentos de pessoas que chegaram a algum lugar, pessoas que têm prestígio, né? Segunda coisa, a gente vai prestar atenção aos comportamentos dessas pessoas e aí a gente vai reter o que essa pessoa faz, ou seja, a gente vai reter comportamentos, reter vocabulários, reter gestos, tá? É por isso que é perigoso falar palavrão perto de criança, porque a criança presta atenção, a criança retém aquilo que interessa e a criança reproduz. Isso vale para o bem e vale para o mal, tá? Então, em uma empresa, você tem um chefe, tem alguém que você vê ali que tem prestígio, que tem destaque. Você vai prestar atenção nessa pessoa, reter comportamentos e reproduzir esses comportamentos também. Esse processo de reprodução, que acontece por imitação, a gente também chama, de novo, de efeito espelho. Então, na dúvida, quer se dar bem? Reproduza comportamentos de pessoas que tenham prestígio dentro daquele meio, tá? As pessoas tendem a gostar mais de quem tem valores, de quem tem
características similares, tá? Então, nesse sentido, quanto mais próximo for, melhor, tá? E, por fim, acontecem os processos de reforço. O processo de reforço é quando você é estimulado a continuar, é quando você recebe algum elogio, é quando acontece algum fato que mostra que está dando certo, tá? Então, por exemplo, o seu chefe, que você está de olho, que você está querendo aprender como dar melhor, se dar melhor ali naquela empresa, você presta atenção que ele chega cedo, que ele é pontual, que ele é polido, que ele é educado, que ele não demora para responder e-mail. Significa dizer que você tem que ser tudo isso e, por favor, não demore para responder e-mail, porque se ele, que é seu chefe, não demora, não vai você demorar, certo? Daí, se você fizer isso tudo, você provavelmente vai se destacar, tá? Vão elogiar seu comportamento, pode ser que pinte uma vaga melhor, né? Isso tudo é reforço de comportamento. Então, você vai ficar ainda mais motivado, ainda mais feliz, ainda mais animado de fazer parte aí dessa empresa, porque você vai crescer, tá? Então, pessoas aprendem desse jeito. Agora a gente vai falar um pouco sobre grupos, sobre o comportamento das pessoas no grupo. Então, só voltando um pouco, tá? As pessoas se comportam de um jeito individualmente. E elas se comportam de outro quando elas estão em grupo. Qual é o fenômeno que acontece? Nas primeiras aulas a gente falou a respeito disso. Nós somos animais sociais, tá? A humanidade evoluiu para existir em coletivo, para trabalhar em coletivo. Então, a gente ajusta as nossas características de personalidade, de comportamentos, para caber em um determinado grupo, porque a gente precisa disso, tá? Faz parte da nossa biologia a gente se sentir integrado, a gente se sentir aceito, tá? Então, é nesse contexto que a gente vai estudar um pouco de comportamento grupal, tá? Deixa eu colocar aqui na projeção que fica mais fácil. Só um segundinho. Bom, então aqui é a seleção portuguesa de futebol, tá? Por que eu coloquei foto da seleção portuguesa? Porque mesmo tendo o capitão de time, que é muito famoso, que é muito bom, que é o Cristiano Ronaldo, a equipe de Portugal, o grupo joga muito bem, tá? Ronaldo é vaidoso, fica se olhando nas câmeras, mas ele não é fominha. O mesmo não pode se dizer do menino Neymar, que, enfim, é fominha e não passa bola para ninguém. Mas, enfim, eu tenho um certo ranço. Bom, o que grupos têm de bacana, tá? Grupos são a união de duas ou mais pessoas que são interdependentes ou interativas, ou seja, uma depende da outra, e essas partes se relacionam. E essas pessoas existem focando um objetivo. Então, essa galera está aí jogando para ganhar a Copa, né? Você está com seus colegas no seu futuro trabalho, visando trazer resultados para a empresa, né? Então, grupos existem por objetivos específicos, que podem ser por afinidade, ou seja, vocês se integram porque vocês se gostam, porque vocês são amigos, ou por objetivos profissionais, tá? O que é o ponto-chave daqui, de um grupo? É a estrutura. Todo grupo, pessoal ou profissional, ele tem alguns critérios. Primeira coisa de um grupo são as normas, tá? Não está escrito em canto nenhum a norma de um grupo, tá? Mas existe o que a gente chama de normas de alto desempenho ou de baixo desempenho. O que é isso? Matheus, teve alguma vez na vida que os seus pais falaram assim: filho, eu não quero que você ande com fulano? Já aconteceu isso com você? Uhum. Então, provavelmente quando você tinha, sei lá, uns 14, 15 anos, não foi? Sim, mais ou menos na cidade. E até hoje você deve ouvir, tá? Mas mais frequentemente com 14, 15 anos. Por que os pais geralmente falam: não quero que você ande com fulano? Porque existe uma lógica. Vou abrir um spoiler, tá? Eu não sou religiosa. Não sou, nem um pouco. Porém, tem algumas coisas que a Bíblia fala e que a ciência prova que é verdade. A principal: diga-me com quem você anda que eu vou dizer quem você é.
A ciência prova isso? Prova, tá? O que significa isso? Quando você está com um grupo de amigos que não quer saber de estudar, que só quer saber de jogar videogame, mas assim, que não faz nada para o futuro, isso a gente chama de grupo de norma de baixo desempenho. Então, quando você faz parte de um grupo de baixo desempenho, tá? Que é uma norma de baixo desempenho, significa que por mais competente, por mais estudioso, por mais dedicado que você seja, quando você entra em um grupo que a norma de desempenho é baixa, você modera o seu comportamento para caber naquele grupo, porque você não quer ser afastado desse grupo, você quer se entrosar. Então, você ajusta e modera o seu comportamento para baixo. E existem normas de alto desempenho. O que é uma norma de alto desempenho? São aqueles amiguinhos que seus pais adoram, né? Então, é aquele menino que ele é de boa família, que é simpático, que é educado, que estuda, né? Então, quando você está em um grupo de alto desempenho, ainda que você seja um pouco preguiçoso, ainda que você seja um pouco tapado, você vai tentar se ajustar para que você seja melhor, tá? E não é isso que todos os pais querem? Que os filhos sejam a melhor versão deles mesmos? Pois é. Uma das formas que você tem de melhorar ou piorar é estar em grupos que tenham normas de alto desempenho, tá? Então, também é uma dica de carreira. Procure descobrir quais são os grupos que têm norma de alto desempenho, que têm prestígio, e olhe o que eles fazem, tenta se aproximar, tá? Todo grupo, tem norma de alto desempenho ou baixo desempenho. E a rigor, você não é obrigado a pertencer nem a um e nem a outro, mas na dúvida, procure sempre de alto desempenho. Tudo bem? Ficou claro? Uhum. E quando você faz parte de um grupo e você é diferente dele, ou você se ajusta, ou o grupo vai sair com você, ou você vai sair desse grupo. Por exemplo, você está trabalhando num lugar em que o pessoal é folgado e você é uma pessoa produtiva, uma pessoa dedicada. Primeiro que seus colegas vão ficar com raiva de você e vão começar a te zoar. Então, ou você vai diminuir a sua produtividade, ou você vai chegar uma hora que vai ficar de saco cheio do lugar e vai pedir para sair, ou seus colegas vão sair com você. Ou seja, vão te azucrinar tanto, vão fazer tanto bullying com você que, você vai vazar. Já aconteceu com você alguma circunstância dessas, que você estava um peixe fora d'água em algum lugar? Oi? Já sim. E Tipo aí, assim, não sei falar, mas a gente sente diferente do mas pouco que aí tem. você saiu ou saíram com você? Geralmente sai. Foi você que falou, chega, não quero mais. É. E acontece, tá? E às vezes é a empresa que tem problema, tá? Porque aqui que a gente fica pensando que se o grupo tem tanta gente falando uma coisa, ela deve estar certa. Mas não, nem sempre, como a gente viu, grupos têm o que a gente chama de pensamento de manada, tá? Então, às vezes, quando o grupo tem normas erradas, a pessoa não aguenta e sai. E não significa que a pessoa tenha feito alguma coisa errada, às vezes é o grupo, tá? Segunda estrutura de um grupo é o status. Status, Matheus, é prestígio. Simplesmente prestígio. A gente sempre vai querer fazer parte de grupos que tenham prestígio, que tenham status positivo, tá? Então, quando você entrou na faculdade, eu tenho certeza absoluta que os seus pais, eles falaram assim, teve festa de Natal, né? E aí, seus pais falando assim para os seus tios, né? Para os seus primos. O Matheus, mas o Matheus é um bom menino. Está na faculdade, está estudando, agora vai fazer estágio. Eu tenho certeza que seus pais, eles estão babando que você agora vai fazer estágio, uma empresa conhecida, sua mãe deve ter comprado já um lote de suco Maguari para tomar em casa. Porque eles estão felizes, cara. Eles têm motivo para estar felizes, né? Porque, enfim, uma empresa conceituada, um bom menino, passou no vestibular, está estudando. Deve ter primos seus, Matheus, que tem ódio de você, porque viram tia,
tá vendo? O Matheus, ele tá estudando, ele tá fazendo estágio, e você tá só jogando The Witcher. Certeza. Tem algum primo seu que pegou ranço seu já e você nem sabe, tá? Aconteceu isso já com você? Eu acho que não, espero que não. Ah, certeza que deve ter, só você que não tá sabendo. E piora quando é caso de irmão, né? Eu tenho outros 2 irmãos, mas a única que gosta mesmo de estudar sou eu. Meus irmãos se ferravam, coitados, porque era o dia inteiro. Porque a minha tia é que não sei o que. E meus irmãos, eles são super legais. Inclusive, eles são bem mais legais do que eu. Bem mais descolados, mais simpáticos, mais tudo, sabe? E cada um tem um talento. Mas aquela história, né? Pais comparam com filhos, grupos se comparam, pessoas se comparam, e principalmente as pessoas, elas querem pertencer a grupos que tenham status, que tenham prestígio social. Então, ó, quanto maior o prestígio de um grupo, maior o status, mais desejado é entrar nesse grupo e mais difícil é também, tá? Não é todo mundo que entra. Então, por exemplo, fazer medicina. Gente, medicina é uma faculdade disputadíssima. Por quê? Porque ser médico é uma profissão extremamente prestigiosa. É por isso que a gente vê que tem pessoas por aí que nem talento tem para medicina, mas querem fazer medicina, por quê? Porque dá status, né? E tem outra coisa, as pessoas, o grupo quando tem status, ele quer manter esse status. Então, por isso, o grupo afasta outsiders, tá? Por exemplo, falando de médicos. Médicos, no geral, se empenham por se vestirem bem, por morarem em lugares bacanas, por terem carros bonitos, etc, etc. Médicos que não seguem essa cartilha, eles podem ficar um pouco desenturmados dentro do grupo de colegas, porque eles não atendem aos critérios de status daquele grupo, tá? Outro exemplo, quem é pecuarista, quem tem propriedade de terra, geralmente tem uma caminhonete, alguma coisa assim que ajuda, inclusive no dia a dia, para carregar sal, para carregar semente, precisa, tá? E quanto mais potente, quanto mais bonita, mais moderna, etc., for essa caminhonete, mais prestígio traz para o seu dono, tá? Então, a gente vê também que grupos utilizam bens materiais como elementos para fortalecer status, para fortalecer a posição, tá? E também serve como elemento de diferenciação, ou seja, não é todo mundo que entra aqui, tá? Vira uma espécie de clubinho particular. Tudo bem até aqui, com normas e status? Sim, certo. Beleza. Terceiro é o tamanho. Com a tecnologia de informação, você consegue gerenciar grupos de tamanhos muito grandes, tá? O que se sabe? Pessoalmente, uma pessoa que é extremamente sociável, tá? Ela consegue manter relacionamentos próximos com estourando, tá? 150 pessoas entre amigos e conhecidos, e amigo mesmo. Uma pessoa tem, em média, entre 5 e 7 no máximo, tá? Então, aquelas pessoas que têm 5 mil amigos no Instagram e 30 mil seguidores entendeu? Não significa nada. Pessoalmente, você consegue lidar com 150 pessoas no máximo, sendo mega sociável, tá? A média 70. E amigos mesmo, pessoas que você tem afinidade, que você pode se abrir, estourando entre 5 e 7, tá? Profissionalmente falando, equipes bem-sucedidas têm, no máximo, 7 pessoas, tá? Com a tecnologia de informação, um gerente consegue coordenar milhares de pessoas, mas aí é um gerenciamento à distância, tá? Você olha indicadores, você não conhece pessoas. Por isso, Matheus, em reuniões de trabalho, tem que se mostrar, tá? Porque especialmente no mundo virtual com EAD, você vai estar à distância e as pessoas não vão lembrar direito da sua cara. Então, não precisa ficar falando, não precisa ficar querendo se mostrar demais. Mas fale coisas interessantes, liga a câmera, se mostre um pouco. Aqui, não estou falando que é para você ligar aqui, mas profissionalmente falando,
faz isso, tá? Porque especialmente para promoção, para contratação, quem não é visto não é lembrado. E à distância fica pior ainda. Então, em reuniões, tente contribuir positivamente, tente escutar os lados, tenta trazer sugestões boas, tá? E saiba que quanto maior a tecnologia, maior o número de pessoas que um líder gerencia, e quanto maior o número de pessoas, mais você tem que tentar se destacar para ser lembrado, tá? Não vai bastar você só ter o resultado bom, porque todo mundo já vai ter. Então, você tem que fazer uma coisa a mais, tá? E, por fim, todo grupo tem um líder, tá? Então, no seu grupo de amigos, tem alguém que provavelmente exerce liderança. É aquela pessoa que mais ou menos define onde vai sair, o que vai comer, o que vai fazer. Em uma reunião, Matheus, tá? Você vai estar numa reunião daqui a poucos dias com alguns colegas. Os líderes, eles despontam. Alguns têm cargos, então é o líder por cargo, e outros não. Outros têm características pessoais, carisma, que lhes confere liderança. E como que você vê quem é o líder? Então, uma dica, você está numa reunião. Líder é a pessoa que, quando fala, todo mundo para ouvir o que a pessoa está dizendo. Outra coisa, líder é a pessoa que, quando está todo mundo discutindo numa mesa, acontece alguma polêmica, todo mundo vira para olhar para alguém. A pessoa para quem estão olhando para ver a reação, ou ela está em problemas, ou essa pessoa provavelmente é o líder daquele grupo, tá? Então, todo grupo de amigos tem uma liderança. Todo grupo de trabalho tem uma liderança. E nem sempre o líder de uma empresa é o chefe. Tem gente que tem o cargo, mas não tem habilidade pessoal de liderança que um cargo precisaria ter. Tudo bem, Matheus? Uhum. Belezinha. Então, Matheus, olha, hoje a nossa conversa foi um pouco mais rápida, mas eu tentei falar de coisas que possam ser úteis para você, tá? Vamos conversar para ver como é que a gente vai fazer, mas na semana que vem, a gente vai continuar essas temáticas, ver como é que vão ficar seus horários, ver como é que vão ficar suas coisas, para caso você tenha interesse, né, para a gente continuar discutindo, porque acho que isso pode ser útil para sua carreira, tá? E eu tenho interesse que você fique rico e fique muito bem, tá bom? Que bom. Sério, você tá aqui para isso. Tudo bem, então. Então, ó, Matheus, você se cuida, viu, e vai me falando, tá? Tá bom. Obrigado. Tchau. Imagina, querido. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.